Jesus ainda hoje faz milagres. E o maior milagre que Deus faz na vida do homem é tirar o seu coração de pedra e dar um coração de carne. É tirá-lo das trevas e levá-lo para a luz admirável do seu amor. Este é o maior milagre. É verdade que todos nós, quando estamos doentes, queremos ser curados e Deus cura. E Deus tem poder, todo o poder para curar. Mas eu continuo a dizer que o maior milagre é o perdão dos meus pecados e é a vida eterna que Jesus me dá, porque jamais conseguiríamos isto. E há tanta gente que está tão sã, no sentido físico da palavra, mas está tão podre no seu interior. E eu posso entrar no céu sem pernas, eu posso entrar no céu todo mutilado, mas eu vou entrar no céu. Amém? Amém. Claro que se entrar todo melhor é, mas os irmãos entendem o que eu quero dizer. Nós temos que ver as prioridades. E a verdadeira igreja é aquela que só é, ou só poderá ser, o que o seu fundador quer que ela seja. Mais nada. Quando alguém inventa uma coisa, geralmente ao inventar qualquer coisa, há um propósito nessa invenção. Há muita coisa que tem sido inventada com os anos, com o tempo, e as coisas que são inventadas têm propósitos. Por exemplo, o carro foi inventado para nos facilitar o transporte. Infelizmente há pessoas que com o carro matam pessoas. Mas não foi o homem que inventou o carro, inventou para nos facilitar a vida a nós. Deixarmos de ir a pé, deixarmos de levar cargas e podermos fazer tudo dentro de um só veículo. Infelizmente há pessoas que pegam no carro e esquecem-se que para entrar num carro não podem estar bêbadas. Esquecem-se que para entrar num carro têm que obedecer aos sinais de trânsito. Esquecem-se que há passadeiras. E há peões que se esquecem também que as passadeiras não é para ir com o telemóvel e atravessar de qualquer maneira. Ou não olham e atravessam. Está ali uma passadeira. Mas é interessante que a lei portuguesa não diz isso. A lei portuguesa diz que antes de você entrar numa passadeira, também tem que olhar para a esquerda e para a direita e ver se pode passar. Mas há peões que acham que a passadeira dá-lhes o direito de passar como querem. É mentira. Leiam bem a lei. Então as leis não foram criadas para destruição. As leis não foram criadas para nos fazer mal. Tudo foi feito para um bem. Uma faca. Você imaginou-se cortar a carne? Claro que se pode. Mas não é muito mais fácil cortar a carne com uma faquinha do que estar às mãos. Mas há tanta gente que pega numa faca e mata pessoas. Mas o criador da faca não criou a faca para matar ninguém. Pensou em algo que nos facilitasse a vida. E, queridos irmãos, isto são apenas pequenos exemplos. E fica esta pergunta na vossa cabeça. Porquê é que Deus criou a igreja? Porquê é que Deus criou a igreja? É isto que nós temos que pensar. É isto que nós temos que pensar. Então, quando alguém inventa algo, tem direito sobre essa invenção. Eu não posso alterar aquilo para o qual a igreja foi criada, nem tu. Infelizmente, há grupos de pessoas, há pastores, há outros ministérios que eles pensam que podem alterar aquilo para a qual a igreja foi criada. Infelizmente, tem-se mudado. E as pessoas cá fora hoje veem a igreja como alguma coisa lucrativa. Outros veem a igreja como um grupo privilegiado de pessoas. É por isso que eu fico muito aborrecido quando dizem é a igreja, vamos lá dizer, a igreja dos brancos, ou a igreja dos negros, ou a igreja dos brasileiros, ou a igreja dos motares, ou a igreja dos ciclistas, ou a igreja dos futebolistas. Acreditam que Deus criou uma igreja para ser assim toda espartilhada? Eu não acredito. A igreja é para todos nós, seres humanos, independentemente da raça, independentemente da profissão, independentemente da cultura, a igreja é o lugar para todos. Para mim, igreja que se divide nesse aspecto não é igreja, queridos. Não é igreja. Igreja tem lugar para todos. E se não tiver lugar para todos, não é igreja. Se as pessoas estiverem a olhar para o outro que está ao seu lado porque, desculpe, não está tão bem vestido, ou não tem a mesma cor, ou não tem a mesma cultura, se está a olhar de uma maneira diferente, essa pessoa não sabe o que é ser igreja. Porque igreja é lugar para todos. Em primeiro lugar, igreja é lugar
para todos. Às vezes cria-se algo e com o tempo as coisas desvirtuam-se. Estava a pensar uma coisa interessante e parece que Portugal não foge desta regra, como muitos países latinos, é o futebol, é a Maria e é o que é que mais? As novelas, a religião, é sempre aquela história. Pronto. Até uma vergonha, porque vocês ao domingo à tarde, e desculpem fazer esta crítica, acende-se a televisão, é só folclore. Muda segunda, terceira, quarta. Se isto é Portugal, é muito miserável. Parece que Portugal é só folclorezinho. E infelizmente há problemas graves do país e as pessoas só pensam na mesma história. Bem, futebol, já está tudo... Mas em muitos países é assim. O futebol domina sobre tudo e todos. Outros é as festas. Pode não haver fome, mas assim que lhe dá festa, já. Pode haver fome, mas depois vem a festa, parece que até aquilo esquece tudo. E assim vão os países, não é? E é interessante que há em Portugal, e se calhar vocês não sabiam, um clube de futebol, que foi criado por um grupo de protestantes. E a ideia era esta: só se joga ao sábado. O domingo é o dia do Senhor. Então ao domingo não há futebol. Entretanto, chegaram os portugueses, a maioria já não eram ingleses, eram portugueses, e o que é que fizeram? Foram à votação e disseram, não, a partir de hoje também vamos ter jogos ao domingo. Os ingleses saíram todos daquela equipa. Estou a falar do Boa Vista. Vocês não sabiam que foi criado em 1903? Mas a origem está em protestantes do norte, ingleses, que tinham fábricas e ajudavam, mas queriam só que o jogo fosse ao sábado. Porque eles queriam dedicar o domingo para a igreja, para estar no culto. Como não foi, eles saíram todos e depois aquilo até passou por uns problemas muito difíceis. Mas para dizer, a origem de uma coisa pode ser deturpada, pode ser mudada. E eu pergunto também, e hoje não há tantas igrejas que o princípio delas já foi deturpado? Quando uma igreja se transforma num supermercado de venda espiritual, onde se vende tudo, lencinho, vende-se lencinho, vende-se paninho, vende-se vassourazinha, vende-se paninho do pó, vende-se a bênção. Foi isto que Jesus quis com a igreja? Não foi. A igreja não é esse lugar. A igreja ultrapassa muita coisa. A igreja não é, certamente, esse lugar que os homens o têm transformado. O termo igreja hoje tornou-se bastante corriqueiro e, infelizmente, em alguns lugares é usado para qualquer coisa, menos para aquilo para a qual ela foi fundada. E, claro, nós poderíamos dizer que há características que definem a igreja. E é bom que nós conheçamos as características que definem a igreja. Alguns querem que a igreja sirva aos seus propósitos, mas ela foi criada para servir os propósitos de Deus. E ser para benefício de todos e não benefício de alguns. Em muitos lugares hoje a igreja passa do pai para o filho, passa do neto para o filho, do filho depois do pai para o neto. E é uma miséria, porque isto deixou de ser igreja de Cristo. É propriedade de alguém. Mas o primeiro requisito para uma pessoa entrar na igreja, e agora a igreja, quero que fique claro que não é este espaço. Este espaço não é a igreja. Este espaço é a casa de oração, este espaço é um templo, mas este espaço não é a igreja somos nós pessoas. A igreja somos pessoas, não é o espaço. Tirem da vossa cabeça que igreja é espaço. Na Bíblia nunca diz que a igreja é o espaço. Igreja são pessoas. Está certo? É verdade que nós podemos dizer, vou à igreja. Pronto, é uma expressão que é aceite na nossa cultura, porque entende-se que a igreja... Mas, irmãos, se queremos ser totalmente bíblicos, nós viemos hoje aqui à casa de oração. Está bem? Porque a igreja somos nós. A igreja é o povo de Deus. É isto que é bom. E sabe que o primeiro requisito para entrar na igreja, na verdadeira igreja, naquela que é espiritual, é nascer de novo. Nascer de novo. Vamos lá todos a Evangelho segundo São João, capítulo 3. João, capítulo 3.
E vamos ler esta história tão interessante, muito conhecida, mas é bom que nós a leiamos uma vez mais. Diz assim: e havia entre os fariseus, como sabem, os fariseus eram uma das principais seitas do judaísmo, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. É normal que Jesus estava a ter uma conversa muito mais profunda, uma conversa na qual uma mesma palavra pode ter vários significados, e na cabeça de Nicodemos estava aquilo que ele apenas conhecia. E muitas vezes na nossa cabeça está aquilo que nós conhecemos. E uma coisa desconhecida para nós é um problema. Geralmente nenhum de nós gosta de algo desconhecido. Inclusive não nos sentimos confortáveis perante algo desconhecido. E quando este homem vai ter com Jesus, e há quem pense que ele foi ter de noite com Jesus para não ser visto pelos seus colegas, há outros intérpretes que dizem que as pessoas de importância iam ter com as outras durante a noite. Não vou discutir isso, porque só Deus é que conhece os corações. Pode ser uma coisa, pode ser a outra, não estou minimamente preocupado, não é isso que vai alterar a história, não é isso que vai alterar a moral desta história. O importante para mim aqui é o que Jesus efetivamente diz àquele homem. Porque às vezes, irmãos, desculpem, anda-se pelas ramas. As pessoas gostam dos floreados, não é? Muito as ramas. Mas aqui nós temos que ir àquilo que a Bíblia está escrita. Aquilo que na Bíblia está escrito. E este homem certamente foi com uma atitude de reconhecimento do mestre que era Jesus. Em nenhum momento ele desvalorizou o ministério de Jesus. Em nenhum momento ele foi incorreto com Jesus. Em nenhum momento ele foi malcriado com Jesus. Mas a verdade é que este homem, apesar de ser um mestre, apesar de ser um principal da sinagoga, apesar de ser um príncipe dos judeus, ele não entendia muito daquilo que Jesus tinha vindo fazer a este mundo. Como a maioria das pessoas não entendem absolutamente ainda hoje o que é que Jesus veio fazer a este mundo. E muitos veem, e passamos agora a festividade natalícia, e alguns apenas veem um Jesus comercial, mais nada. Outros veem um Jesus das prendas. Outros apenas veem uma oportunidade para a família se reunir. E muita pouca gente, ou menos gente, dá valor, afinal de contas, àquilo que Jesus veio fazer. E a Bíblia é clara que diz que ele veio salvar e buscar todo aquele que estava perdido. Então, o que nós temos que ver é que, não discutindo agora datas, porque vocês já sabem que nós não somos daqueles que discutimos datas e até ensinamos aqui, estamos a ensinar há muito tempo, ou sempre ensinamos, que Jesus efetivamente não nasceu no dia 25, nem nasceu sequer em dezembro, mas nós não estamos preocupados. Mas se os anjos celebraram, se os pastores celebraram, quem somos nós para não celebrar o nascimento de Jesus? Independentemente do dia, da data, irmãos, eu não vou discutir isto, mas eu até celebro todos os dias, e a igreja deve celebrar todos os dias o nascimento de Jesus, porque ele nasceu. Efetivamente ele nasceu, independentemente do dia, em algum dia se tem que celebrar, e a mim que me importa que seja 20, 22, 23, 24, 10. Decidido está, não faz mal, não é isso que vamos discutir. Agora, só nascer não chega. Ele nasceu com um propósito. E a Bíblia é clara em dizer, para salvar e buscar
todo aquele que estava perdido. E que eu saiba, eu estava perdido. Você estava perdido? A Bíblia diz que você estava perdido e eu em delitos e em pecados. E então só a salvação só existe na pessoa bendita de Jesus Cristo. Se não fosse assim, a religião judaica tinha servido para salvar o homem. Mas Deus, conhecedor de todas as coisas, Ele não achou que a religião judaica poderia salvar o homem. E Ele deu o que de mais precioso tinha. Enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vai ser este Jesus que vai dizer: eu edificarei a minha igreja. Então Deus deu a Jesus a autoridade dele fundar a sua igreja. E aqui é a sua de posse, é a sua igreja. Ela não é minha, ela não é sua. Ela não é nossa, ela é dele. E isto, queridos irmãos, tem que ser respeitado sempre. Independentemente dos anos, das gerações, das épocas, da modernidade ou não modernidade, a igreja sempre terá que ser igreja de Jesus Cristo. Quando ela perder os objetivos para os quais Jesus a fundou, deixou de ser igreja. E é isto que nós hoje temos que meditar e pensar. Estamos na verdadeira igreja ou não estamos na verdadeira? Independentemente do nome que tenha aqui na terra. Porque sabem uma coisa? Jesus não nos vai salvar, ou não nos salvou, porque nós somos da Assembleia de Deus de Almada. Não, porque nós somos homens e mulheres que necessitamos de salvação. Agora é verdade que há igrejas que não andam dentro da vontade de Deus. Há igrejas que estão tão afastadas da Bíblia, tão afastadas do propósito de Deus, que Deus já não pode estar naquele lugar. Isso é outra coisa. Mas nós queremos ser uma igreja, um povo que ande dentro da sua vontade. E isto, irmãos, não pode ser alterado. Não há época, não há ano que possa alterar esta grande verdade. E digo-vos uma coisa, eu só quero estar numa igreja que ande de acordo com a palavra de Deus. Eu não quero andar, desculpem, nas igrejas que hoje são tipo laboratório. Estão a experimentar com os crentes coisas novas. Eu já pensei, outro dia estava a pensar, na brincadeira, claro. Como é que eu faria hoje uma igreja que fosse moderna e agradável a todos? Então eu pensei, era comprar camas, tirar os bancos todos, comprar caminhas, pô-las assim, os irmãos vinham à igreja, punham-se na caminha, tapavam-se todos, e vocês estavam a ouvir o culto todos deitadinhos. Já viram que confortável que estavam? E depois cada um tinha assim um aparelhozinho, se queria ser abanado, se queria um copinho de água, está a perceber? E todos estávamos muito cómodos, era diferente de todas as outras. E depois, para vir à frente, podíamos vir todos de mãos no chão e pernas para cima, só para ser diferentes. Está a entender? E depois podíamos até vir todos vestidos com uma roupa igual, com umas listas, ou, sei, ou com flores. Está a perceber? Para dizer que somos diferentes. E sabe uma coisa? Há gente que gosta disso. Que para eles o mais importante é isso. Mas o mais importante é a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus neste lugar. O mais importante é nós sabermos que necessitamos de um Salvador e que temos que nos arrepender dos nossos pecados se queremos ser igreja e povo de Deus. Nicodemos não entendeu. E perante as palavras de Jesus, o que é que ele diz? Agora estragaste-me o meu plano todo. Eu já tenho uma certa idade, tu estás a falar que eu tenho que nascer de novo, e eu só conheço uma maneira de nascer. É voltar aonde? Ao ventre da minha mãe. É uma regressão. Há aí crentes também a fazer regressão espiritual. Só o problema é que isto, mesmo na área psicológica e psiquiátrica, se for mal feito, a pessoa fica no lugar onde parou. Imagine-se que alguém briga consigo e você fica, uma pessoa de 60 anos vai ficar como se tivesse 6 anos de idade, ou 4 aninhos, e começa...
E depois fica desarranjada emocionalmente da cabeça. Porque há pessoas que estão a brincar com áreas muito suscetíveis no ser humano. E o único que pode ajudar-nos verdadeiramente é o Espírito Santo de Deus. Nicodemos, claro que no seu entendimento ele dizia: eu vejo isto mesmo impossível. Eu já estou tão bem criadinho e agora vou ter que voltar lá para o ventre da minha mãe, estar mais 9 meses e depois outra vez nascer. Mas Jesus estava a falar do milagre da salvação, do milagre da transformação na vida e no coração do ser humano. E nós só podemos ser igreja, na verdade, quando somos transformados pelo poder de Jesus Cristo, quando nos arrependemos dos nossos pecados e quando pedimos a Deus perdão dos nossos pecados e começamos a viver uma nova vida com Ele. Era isto que Jesus estava a falar do novo nascimento. Não estava a falar que eles automaticamente ficavam perfeitos, mas Jesus estava-lhes a dizer que primeiro o homem tem que permitir que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e na sua vida. O homem tem que voltar para trás naquele sentido que está a caminho do inferno, mas quando tem um encontro com Cristo, o homem abraça Cristo e o homem começa a olhar para a cruz, começa a caminhar até ao dia que Jesus vem buscar ou que o chama à sua presença. E esta é a diferença. E essa vida é transformada pelo poder de Deus. Por isso a Bíblia diz que aquele que roubava, já não rouba. Aquele que mentia, já não mente. Aquele que desejava fazer mal ao outro, já não faz. Porquê? Por causa do novo nascimento. Por causa do Espírito Santo que passou a habitar em nós, que é santo. E que quer que nós sejamos santos como Deus é santo. Então é esta mudança que Deus quer fazer nos nossos corações. Então quando Jesus está a dizer eu edificarei a minha igreja, Ele está a falar de identificação, Ele está a falar de propriedade, Ele está a falar de possessão. Possessão de posse é a minha igreja. E Oseias, o profeta Oseias, no capítulo 6, versículo 3, tem lá um versículo que esta noite acordei várias vezes a pensar neste versículo. E eu disse, a ver se... Ainda meti para acender a luz, mas estava assim com bastante sono, mas lembrei-me 3 vezes, pelo menos, este versículo. Mas eram 7 da manhã e eu fui logo escrever o versículo. Diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É interessante. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu já o conheço? Já. Tu já o conheces? Já. Chega? Não chega. A Bíblia diz que é necessário prosseguir. Como é que eu prossigo? Lendo a sua palavra. Ouvindo a sua palavra. Claro que se a sua palavra não for lida, não for ensinada, não for pregada, como é que eu vou prosseguir? Ou se a mim me forem ensinadas coisas falsas, como é que eu vou prosseguir? Se a mim não me for ensinada corretamente a palavra de Deus, como é que eu vou prosseguir? Como é que a minha fé vai crescer com maturidade? Por isso vocês encontram aí hoje muitos bebés espirituais nas igrejas. Porquê? Porque não conhecem a Bíblia. Fazem coisas que não têm nada a ver com a Bíblia. Dizem coisas que não têm nada a ver com a Bíblia. Porque não estão a crescer no lugar saudável. Num lugar onde a palavra de Deus é ensinada corretamente. E sabem que eu, como homem, podíamos ensinar muitas mentiras. Mas eu não estou aqui para ensinar o que eu quero. Eu tenho que vos ensinar a palavra de Deus. Os pastores têm que ensinar a palavra de Deus. Não é ensinar as minhas ideias próprias. Certamente eu tenho algumas ideias pessoais. Mas as minhas ideias pessoais não salvam ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Não fui eu que morri por vocês na cruz do Calvário. Quem morreu foi Jesus Cristo. Então nós temos que obedecer a quem? A Jesus Cristo. Nós temos que ouvir a voz de quem? A voz do Senhor Jesus Cristo. Claro que há pessoas que sonham, e não está mal sonhar, e querem espiritualizar todos os sonhos. E às vezes vocês não vejam a bagunça que é quando a gente sonha coisas e quer espiritualizar tudo. Deus fala por sonhos? Fala por sonhos, mas não é a maioria das vezes, infelizmente. Muitas vezes eu já tenho dito isto e quero repetir isto. A maioria dos nossos sonhos não tem nada a ver com espiritualidade.
tem a ver com coisas do passado, tem a ver com sei, situações, misturas de coisas, de problemas da vida, muita coisa. Às vezes até nós dizemos que a coisa mais estúpida, não é? Eu sonhei. Mas também há sonhos espirituais. E há sonhos... Agora, não são todos os sonhos. Cuidado. E sabe uma coisa? A minha vida não é dirigida por sonhos. A minha vida é dirigida pela palavra e pelo Espírito Santo. Tenha cuidado em não querer que a sua vida seja dirigida. Há pessoas que a vida deles é dirigida pelos signos, pelo horóscopo, pela mãe de santo, pelo bruxo, pela esta, por aquela. A minha vida só pode ser guiada pela palavra de Deus. Sabe porquê? Tudo falha, menos a palavra de Deus. Tudo erra, menos a palavra de Deus. Inclusive, a Bíblia diz que o meu coração é enganoso e às vezes quer me enganar a mim próprio. Veja lá, é tão meu amigo que até me quer enganar a mim, o coração. Eu tenho que ter cuidado para que o meu coração não me engane. É por isso que amar não é apenas um sentimento, é uma decisão. Eu decidi amar. Porque se fosse essa coisa de sentimentos, às vezes os sentimentos andam assim muito lá pelo chão. Mas o amor tem que estar sempre forte. Irmãos, quantas vezes nós variamos? Inclusive, às vezes, há pessoas que nos levam a pensar uma coisa que não está certa, porque dizem isto, dizem aquilo, nós nem comprovamos se é assim, e ficamos logo com uma ideia. E o nosso coração pode nos enganar, outra pessoa pode nos enganar. Por isso que nós necessitamos de pedir a Deus, dá-me sabedoria, Senhor. Dá-me a tua graça, Senhor. Eu não quero errar. E nós como cristãos, nós como igreja não queremos errar. Eu penso que a maioria dos que estamos aqui, eu atrevo-me a dizer, a maioria dos que estamos aqui não queremos errar. É assim ou não é? Eu não quero errar. Eu não quero fazer coisas precipitadas. Às vezes na minha carne eu queria fazer, confesso-vos isso. Às vezes na minha carne eu queria partir tudo. Às vezes na minha carne eu queria soprar e... que sei. Mas essa é a minha carne, mas não é o Espírito Santo de Deus. Por isso a minha carne tem que morrer cada dia. Meu velho homem, a tua velha mulher, tem que morrer, tem que estar crucificada. Por isso o apóstolo Paulo dizia, já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Crucificação. Irmãos, quantas vezes nós achamos que estamos cheios de razão? Claro que razão, temos muita razão, mas perante a cruz perdemos a razão, porque Cristo humilhou-se até à morte e morte de cruz. Ele não merecia a morte sequer. Ele não fez nada para ser crucificado, nada de mal, mas Ele fez e foi até à morte de cruz para nos salvar, para nos abrir um caminho para o Pai e para nos dar a entrada na igreja. E hoje estamos na igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, disse assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer-nos no Senhor. Não é no mundo onde nós vamos buscar forças. No mundo, infelizmente, vai-se buscar muito ódio. No mundo vai-se buscar a vingança. No mundo vai-se buscar todas as coisas de pior que existem, estão no mundo. Mas no Senhor nós só encontramos coisas boas, coisas maravilhosas que nos ajudam a sermos a melhor igreja, a sermos os melhores cristãos, a sermos os melhores pais, como dissemos no domingo, os melhores filhos, os melhores empregados, os melhores maridos, as melhores esposas, o melhor de tudo encontramos na Bíblia. E Colossenses capítulo 2, versículo 12 diz: sepultados com Ele no batismo, está a falar do que significa o batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. E é verdade que é um símbolo o batismo. Que quando nós vamos para dentro de água, nós estamos a dizer ao mundo que morremos para o mundo, e quando saímos da água estamos a dizer que ressuscitamos para Cristo. Este é o simbolismo do batismo. Por isso eu ainda hoje não entendo porque é que há irmãos que não querem ser batizados. Se há uma coisa que eu não entendo, desculpem, não entendo. Se você ama a Deus, se verdadeiramente você ama a Deus e quer ser fiel a Deus,
Pergunto, o que é que o impede de ser batizado? O batismo é um dos significados mais bonitos que existe da vida com Cristo. Estamos a dizer ao mundo, não, eu quero morrer para este mundo. Eu não acredito mais neste mundo. Eu não acredito mais naquilo que este mundo tem para mim, mas eu acredito naquilo que Cristo tem para mim. Eu acredito que aquilo que Cristo tem para mim é o melhor. Eu acredito que aquilo que Cristo tem para mim não é só o melhor, mas é o eterno. É o perdão dos meus pecados, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu quero identificar-me com Cristo. Eu quero ressuscitar para Cristo. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo. Eu quero caminhar com Cristo. Aleluia. E diz, e quando vós estáveis mortos, versículo 13 do capítulo 2 de Colossenses, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, ou seja, vos deu nova vida, juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Diz, havendo riscado a cédula que era contra vós, ou nós, das suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e nos tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia. E despojado os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. E há hoje tanta gente a dizer que nós temos que guardar o sábado. A pessoa não entendeu nada do Evangelho de Jesus Cristo, que nos liberta da lei. Nos liberta da lei. Nós estamos debaixo da graça do Senhor. A lei matava-me. A lei condenava-me. Mas pela graça sou salvo. É isto que muitos ainda não entenderam. Ainda estão agarrados à lei. Quando Deus sabia que pela lei nenhum homem seria salvo. Ele teve que levar na cruz do Calvário aquilo que era contra mim. Porque eu não tinha nada. Nem a lei podia fazer nada por mim. A lei dizia, estás morto. É por isso que Jesus teve que morrer por mim. Teve que substituir-me. Porque eu não podia fazer isso. Nenhum homem podia fazer isso. O dinheiro do mundo não era suficiente para pagar os pecados do mundo. Só o sangue precioso de Jesus Cristo. Aleluia. Sangue limpo, sangue purificado, incontaminado. E é por causa do sangue de Jesus que nós estamos aqui nesta manhã. Foi por causa do sacrifício de Jesus que nasceu a igreja. A igreja sem sacrifício não há igreja. A igreja começa a ser igreja quando Jesus morre por ela. Porque a igreja não tinha saída, não tinha alternativa, não tinha solução. Mas em Jesus a igreja tem saída. Em Jesus a igreja tem porta. Em Jesus a igreja tem vida eterna. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Então, versículo 20, pois estáis mortos com Cristo, quando os rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, disse Paulo a Filipenses, e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. E é isto a nossa esperança. Então, em primeiro lugar, e eu vou concluir com estes aspectos, a igreja é dele. E se é dele, nenhum de nós é chefe. E se a igreja é dele, nós somos iguais neste sentido. Somos servos todos uns dos outros e estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Não há posições, apenas há funções. Temos diferentes funções, mas não há posições. Não temos o direito de fazer um projeto pessoal diferente daquele que já foi definido. Eu não tenho o direito de alterar o projeto de Deus. E há hoje tanta gente a dizer, eu não acho bem que a Bíblia diga isso. Mas quem é você? Quem sou eu? Para dizer que não acha bem. Você acha-se melhor que Deus, é? É que você então é perfeito. É que você sabe tudo.
e tem o direito de dizer que não acha bem o que Deus fez. Quem és tu, por acaso, para dizer isso? Quem é a criatura para dizer ao Criador que não acha bem? Tem você moral para dizer que não acha bem? Está isento de pecado para dizer a Deus que não acha bem? Quem somos nós mortais para dizer a Deus que não achamos bem? Não achamos bem o quê? Quando nós estamos a dizer que não achamos bem, nós estamos a dizer que somos melhores do que Deus. Isso é orgulho, isso é vaidade, isso é vanglória em nós. Isso é uma coisa que temos que aprender a ser humildes diante dele. Porque o próprio Senhor Jesus foi mais do que humilde. Ele humilhou-se, ele despojou-se da sua glória, do seu poder, da sua autoridade, do seu reino e veio até à morte, e morte de cruz, para nos salvar, para nos trazer uma salvação grande, preciosa e poderosa. Em segundo lugar, já há uma cabeça, chama-se Jesus Cristo. Ninguém tem mais o direito de ser cabeça de nada. Há por aí alguns que dizem que Pedro teve o primado. Mentira, o primado tem Jesus Cristo. Ele é o primeiro de todas as coisas. Mais ninguém é o primeiro, só ele é o primeiro. E depois não há segundos, terceiros, quartos e quintos. Só há um primeiro, mais nada. O resto não há número. Na sua igreja não há lugar para outras cabeças. Há lugar apenas para a sua cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Em terceiro lugar, há um testamento que já foi deixado. Está aqui na minha mão, 2 testamentos. E você e eu não temos o direito de alterar o testamento. É verdade que eu posso recusar o testamento. Ou posso aceitá-lo. Alterá-lo, jamais. Na lei, você, uma vez que faz o testamento, morreu, nenhum dos que recebe o testamento pode alterá-lo. O testamento está feito. Jesus deixou-nos o testamento. Quem é você para alterar o testamento? Aceita ou rejeite-o? Eu aceitei-o. E você? E você? Aceita o testamento? Este testamento é para si? Então agarre a ele, agarre-se a ele, não o deixe. É seu, é seu, é seu, é meu, é nosso. Então vamos usá-lo. Vamos apropriar-nos daquilo que é para nós. Vamos vivê-lo. Este é o maior tesouro. Aqui está o manual de vida. Aqui está a maneira como Ele quer que eu viva, que tu vivas. Tu não podes alterar outra coisa. Tu podes viver como quiseres, mas não é de acordo com a sua palavra. Se tu queres ser igreja, tens que viver de acordo com o seu manual, com a sua palavra, com o seu testamento. Se tu queres viver de outra forma, tens direito. Mas no final, o caminho é de morte. Mas eu quero andar no caminho da vida. Tu queres andar no caminho da vida? Então anda no caminho da vida. E em quarto lugar, um dia, esta igreja vai desaparecer da terra. Só há poucos aleluias. Jesus é bom, mas eu vou apenas ler alguns versículos, tenho aqui muitos versículos, que é para vocês verem que nem o manual, nem o testamento nos deixou sem explicação para os últimos dias. Então diz, Atos dos Apóstolos 1:11, Galileus, ó varões galileus, por que é que vocês estão olhando para o céu? 1:11, este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará. Da mesma forma como o viram subir, voltará. Jesus voltará. A igreja de Jesus está à espera que Ele venha buscá-la. O apóstolo Paulo, falando a Tito, um jovem pastor, no capítulo 2, versículo 13, diz, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Estamos esperando a manifestação do nosso grande Deus e Salvador.
E estou a pensar também quando a Bíblia diz: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz, e todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves que se fartaram com a carne deles. Apocalipse 19, 11, 21. Meus irmãos, isto está a falar já do final de todas as coisas. E este que estava montado sobre o cavalo branco é Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, não há dúvida que, e para terminar estou pensando, quando chegaram lá ao trono e alguns disseram: Senhor, nós curámos, fizemos curas, expulsámos demónios, nós fizemos sinais poderosos. E sabe o que é que o Senhor lhes vai dizer? Não vos conheço, apartai-vos, não vos conheço. Sabe porquê? Porque eles não eram igreja. Fizeram estes sinais que estão escritos aqui em nome do diabo. Não foi em nome de Deus. E pensavam que estavam a fazer em nome do diabo. E hoje há muita gente a fazer sinais e maravilhas em nome do diabo. Nós acreditamos nos sinais e maravilhas feitos em nome de Deus. E o que é em nome de Deus apenas glorifica o nome de Deus. Apenas dá a glória a Deus. Aquilo que é dos homens dá a glória a eles, e eles só para eles a glória. Por isso nós temos que rejeitar tudo aquilo que não dá o nome e a glória a Deus. Então, sejamos igreja, dando em tudo a glória a Deus. Vamos ficar em pé. Eu gostaria agora que aqueles que são família e estão perto, ora pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos, no lugar onde estás. Faz um propósito agora, põe a tua mão sobre o teu filho, a tua filha, a tua esposa, o teu esposo, dê as mãos como quer. Faz um propósito de ser igreja neste ano. Diz: Senhor, eu quero ser igreja. Eu quero ser como tu queres que eu seja. Eu quero em todas as minhas ações, em todas as minhas palavras, em todas as minhas atitudes, ser como tu desejas. Usa-me nas tuas mãos, Senhor.